Você sabia que muitas doenças podem ser evitadas com informação e acompanhamento adequado? Informação é poder, informação salva vidas. Meus cumprimentos, senhores. Dr. Vitor aqui. Eu sou médico neurologista, especialista em doenças de Parkinson e enxaqueca e professor de medicina. Aqui no Café com o Teu Doc, nós conversamos sobre qualidade de vida, prevenção e saúde. Nosso objetivo é te fornecer informação de qualidade para que você transforme em ferramentas que modifiquem completamente de forma positiva a tua saúde. Vem com a gente. E hoje, no Café com o Teu Doc, teremos aqui um convidado especial, um amigo pessoal, um profissional ímpar, Dr. Diógenes Guimarães. Diógenes, seja bem-vindo ao Café com o Teu Doc. É um prazer te receber aqui, meu amigo. E vai ser um papo bem legal, né? Gostaria de iniciar pedindo que você se apresente para o nosso público, tá? Fala um pouco do Diógenes, de onde veio, teu currículo, acho bem importante. Vai ser um prazer te ouvir. Obrigado pelo convite, Vitor. É sempre muito legal a gente ter momentos com pessoas que a gente compartilha propósitos, ideais e que trabalha junto. Eu sou neurologista, né? Então, para quem não me conhece, eu sou neurologista, fiz neurologia aqui em Porto Alegre, mais especificamente no Hospital de Clínica de Porto Alegre. E depois fiz neurologia vascular, que é uma subespecialização em acidente vascular cerebral e doenças cerebrovasculares, também no mesmo hospital. E depois fiz neuroradiologia intervencionista, que é uma forma de você enxergar a neurologia vascular através de imagens e também fazer a parte intervencionista, que é tratar doenças cerebrovasculares com tratamentos minimamente invasivos. Então, essa foi a minha formação aqui, mais técnica. Fiz mestrado, hoje estou à frente de um projeto enorme aí de implementação de linhas de cuidado aqui no Brasil. Mas por trás disso tem uma pessoa que é pai da Rebeca, esposa da Larissa, que tem seus desafios pessoais aí, alguns desafios grandes, inclusive. Moro longe da minha família, meu pai mora em Minas Gerais, na cidade de Varginha, separado da minha mãe. Minha mãe, ela mora em Vilhena, Rondônia, que foi a cidade que eu nasci. Então, minha história começou lá. Boa cidade, então, conheço Vilhena. Conhece Vilhena? Conheço Vilhena. Excelente. Então, cidade. Mais ou menos por aí, de forma resumida. Viemos parar aqui, né, Diógenes? Eu também sou de fora, como tu bem sabe. É impressionante, né? Como é que a vida nos leva, mas a gente sempre está no local certo e no momento certo. E hoje você colabora aqui de uma maneira extremamente relevante, não só aqui, mas também a nível Brasil, nós sabemos, para o tratamento do AVC, para as linhas de cuidado do AVC, que vai ser ali hoje o nosso tema, né? Essa doença que é extremamente prevalente, extremamente incapacitante. E antes de nós iniciarmos, Diógenes, no tema específico, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Por que você escolheu ser médico e por que neurologista? Conta pra gente um pouquinho disso. Ao olhar para as outras pessoas, e talvez o público que está em casa agora tentando esperar a minha resposta, acaba buscando coisas muito objetivas. Eu fiz medicina porque eu sempre quis tal e tal coisa. Não, as coisas não são bem assim. Então, eu venho de uma família de classe média baixa, Vilhena, não tinha nenhum doutor na minha família, então, de alguma forma, não tinha uma inspiração interna. Primeiro médico da família. E o que eu gostava de fazer, de fato, era cuidar de animais. Eu falava que queria ser veterinário. Uma outra hora falava que queria ser dentista, até que eu comecei o ensino médio, primeiro, segundo ano ali do ensino médio, e comecei a me apaixonar por quase tudo. Sempre fui muito curioso, gostava muito de ler, e gostava de literatura, gostava de história, gostava de física, são coisas que me apaixonavam, biologia da mesma forma. E na hora de fazer prova para vestibular, eu, de alguma forma, refleti muito e optei por engenharia elétrica. E passei em engenharia elétrica.
foi um momento de felicidade. E eu achei que ia fazer. Até que tive uma conversa muito séria com um dos meus familiares, que era o meu padrasto, que deu a dica dizendo que tu gosta de tudo. Então, por que tu não faz algo que, pelo menos nesse momento, parece ser um pouco mais promissor do ponto de vista econômico e financeiro, já que a gente precisa de algum retorno. Então, de alguma forma, e aí sendo bem franco mesmo, eu falei, faz sentido a tua fala. Gosto de tudo um pouco. Gosto muito de biologia, gosto muito dessa área da saúde. Falava que gostava de veterinário. Gosto de psicologia, que é uma coisa que eu gostava bastante, estudava bastante. E aí eu fui e fiz a prova para medicina. E aí quando começou a faculdade, que foi um desafio muito grande, todo mundo fala que é um dos cursos mais difíceis que tem, eu, de alguma forma, me apaixonei, sobretudo, pela neuroanatomia. Conhecer o cérebro, a estrutura. E aí eu vi que estava no lugar certo, tomei a decisão certa e os resultados, eles vieram. O cérebro, para quem conhece o pouco, né, diferente de nós, que somos neurologistas, o cérebro é uma estrutura extremamente complexa, né? Às vezes eu converso com alguns colegas e até em aulas assim, o cérebro não é a estrutura mais complexa do corpo. O cérebro é a estrutura mais complexa do universo. Eu concordo. Não tem buraco negro, estrela, qualquer coisa que vocês imaginarem mais complexa do que essa estrutura. O cérebro tem 86 bilhões de células, 86 bilhões, altamente especializadas, né? Então, que cada uma delas se comunica com 10 mil outras células, 10 mil neurônios, a uma velocidade de carro de Fórmula 1, 350 km por hora. Então, uma comunicação química e elétrica que permite a gente construir coisas, pensar coisas e todo esse avanço aí que a gente tem vivido, seja com inteligência artificial, com outras questões tecnológicas, é tudo proporcionado pela nossa capacidade cognitiva que vem do cérebro. Exatamente. Aí eu falei, não tem como eu não gostar disso, eu preciso me aprofundar nisso. E aí, ao longo da formação de 6 anos, eu optei pela neurologia. Não me arrependo nem um pouco. É uma área maravilhosa, né, Jorge? Eu também sou extremamente satisfeito, né, com a minha escolha. Eu concordo contigo, o cérebro... Nós sabemos muito pouco a respeito, apesar de estudarmos muito. Existem pessoas, neurologistas brilhantes que dedicaram aí a vida inteira e foram brilhantes. E mesmo assim, falta muito ainda para a gente desvendar, né? Então eu concordo em gênero e grau com o que você falou. E aproveitando isso, a gente entra no nosso assunto, né? Diógenes, é a tua área de especialidade, né? Você lida com isso ali todos os dias, você fez as tuas especializações, a tua subespecialização nisso. Diz pra gente, pro público entender, o que é o AVC? Falamos do cérebro, estrutura mais complexa do universo, e isto no seu funcionamento pleno, sem nenhuma doença. Quando acontecem as doenças, e aí entra a parte médica, nós temos que agir e intervir. No cérebro, uma das principais doenças que agridem o cérebro, muita gente tem medo do Alzheimer, de outras doenças, do Parkinson, são doenças severas que acabam influenciando aí na saúde cerebral, só que a principal doença do cérebro é a doença vascular do cérebro, que é o acidente vascular cerebral, o AVC. O acidente vascular cerebral, hoje, é uma das principais causas de morte no nosso país. Então, a gente, infelizmente, vê 100 mil pessoas no Brasil por ano morrendo dessa doença, desse mal. São quase 500 mil vítimas, então a gente está falando aqui de 500 mil de pessoas. Desse 500 mil, 100 mil morrem por ano. E o restante, os 400, 300 mil que sobreviveram, eles ficam incapazes, na maioria das vezes. 70%, por exemplo, de cada 10, 7 não voltam a trabalhar. De cada 10, 5 fica dependente de outra pessoa para comer, se vestir e tomar banho. Então é uma agressão muito severa, muito cruel que o AVC faz na vida das pessoas. Gera muita incapacidade, né? Gera muita incapacidade. Isso é um grande problema. E o problema é que a gente não tinha nenhum tratamento. Até a década de 90 ali, a gente tinha poucas coisas a se fazer contra a doença que mais mata e incapacita as pessoas. Pouca coisa. Década de 90, que foi a década, provavelmente a tua também, foi a minha década, eu nasci em 88. E aí, dentro da medicina, percebi que... Por que ainda é a doença que mais mata e incapacita as pessoas? Por quê?
É inadmissível, por quê? Porque desde a década de 90 a gente tem tratamentos que mudam o destino da vida de um paciente acometido por essa doença. Então, eu acho que... Eu gosto muito de uma frase que diz que a gente só encontra sentido na vida quando a gente encontra algo pelo qual a gente luta, que a gente tem como propósito, né? Uma frase de Dostoiévski, que é um autor que eu gosto muito. Então, eu encontrei na minha vida um propósito que é ajudar as pessoas a prevenirem do AVC, que é essa doença severa, cruel, e da mesma forma, quando acontecer essa doença, a gente poder ajudar essas pessoas nesse momento tão crítico, que é desobstruir a artéria ou fazer alguma intervenção para esse paciente não ficar nessa estatística muito cruel, 70% que não volta a trabalhar e 50% dependente de outra pessoa. São estatísticas muito trágicas, né, Diógenes? A gente vê, assim, o AVC certamente é um problema de saúde que... Não só de saúde, né? Para a pessoa, mas um problema de política pública, né, cara? O AVC ele tem uma íntima relação, assim, com a minha vida. Eu me tornei neurologista, né? Eu entrei na faculdade para virar neurologista... na faculdade de medicina e me tornei neurologista por causa da minha mãe, né? Minha mãe teve um AVC, né? É mesmo. Ela teve um AVC quando ela tinha 43 anos aproximadamente. Nunca descobrimos a etiologia, ficou como indeterminado. E naquele momento eu conheci o neurologista, né? Ele entrou na minha vida e deu ali qualidade de vida para minha mãe, deu esperança, né? Aquele atendimento me fascinou. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu falei, eu quero ser neurologista porque eu quero colaborar, né? Que legal. Para as pessoas como colaboraram comigo, né? Como deram esperança pra gente. Então, o AVC ele tem íntima relação. Eu acabei indo por outro caminho, como você sabe. Hoje eu sou especialista em doença de Parkinson, enxaqueca. Mas eu amo, né, a área do AVC. A área da vascular, como maneira geral. Gosto muito de trabalhar com. E acho que é de tamanha importância o trabalho que a gente faz. Porque, de fato, o paciente fica muito incapacitado, né? Pode ficar muito incapacitado. Então, a gente tenta, né, trabalhar para que ele não fique. Hoje nós temos ali os tratamentos. E que bom que a gente consegue, uma grande maioria das vezes, fazer um bom trabalho. Isso é muito importante. Diógenes, fala pra gente, qual o principal tipo de AVC que nós temos? Então, resumindo de uma forma bem simples, o acidente vascular cerebral precisa, antes de tudo, imagino que o nosso público tem pessoas aqui que não são tão entendidas aí da neurologia e da medicina. A gente precisa entender a palavra, né? Acidente é algo que acontece de forma inesperada, súbita, do nada. Acidente vascular, a gente está falando de algo vascular. Muita gente fala das veias, que são visíveis, a gente vê no nosso corpo, mas o vascular aqui no acidente vascular cerebral está mais relacionado às artérias, que são mais profundas, são aquelas que pulsam. Se você colocar o dedo no teu pescoço, você vai sentir a pulsação de uma carótida, que é uma artéria importante. Então, o acidente vascular é quando há um acidente nas artérias, sobretudo, do cérebro. Por isso, acidente vascular cerebral. E aí, a tua pergunta é o subtipo, né? A gente tem dois principais subtipos desse acidente, que acomete as artérias. O principal é o AVC isquêmico, o acidente vascular cerebral isquêmico, que nada mais é do que o entupimento dessa artéria. A artéria é um cano por dentro do qual passa o sangue. O sangue, ele é necessário para a sobrevivência do cérebro. Só para tu ter uma ideia, eu acho que esse número é importante para a população saber. O cérebro, ele pesa mais ou menos 1,5 kg, 1,4 kg. Ou seja, mais ou menos 3% da nossa massa corporal. O teu corpo tem várias coisas, 3% é o cérebro. 97% são os músculos, os ossos, 3% é o cérebro. Mas o cérebro, apesar de pesar só 3%, ele consome muita energia. 30% da energia de todo o corpo produzida, que é levada pelo sangue, é consumida pelo cérebro. Então, se porventura uma artéria ficar entupida, essa região ela vai sofrer muito, essa região do cérebro, que receberia esse sangue, e isso vai levar a um AVC isquêmico. Então, por exemplo, uma artéria que levaria sangue para essa região do meu cérebro, a área esquerda, vai afetar o meu lado motor à direita, eu vou ter dificuldade para falar, e isso de uma forma súbita, por isso acidente vascular cerebral.
Esse é o mais comum, 80%, 90% dos casos. E o outro é o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é o contrário. Não é que entupiu a artéria. O cano não está entupido. O que acontece com ele quando é o AVC hemorrágico? Ele estoura e há um derramamento de sangue pela região cerebral, também da mesma forma afetando o fluxo cerebral e fazendo com que o paciente tenha sintomas deficitários, ou seja, ele perca a possibilidade de se movimentar, de falar, de sorrir, e isso acaba sendo devastador na vida das pessoas. O AVC hemorrágico ele é menos frequente, 10 a 20% dos casos, mas ele é tão severo quanto, ou até mais do que o AVC isquêmico. Mas a manifestação clínica dos dois, ou seja, os sintomas que o paciente tem imediatamente após o início dessa doença, são similares, não dá para diferenciar um do outro. Exatamente. Os danos podem ser catastróficos, né? Importante que a população saiba disso. E por que é importante a educação, né? Eu sempre falo isso. É um dos nossos lemas aqui do programa. Informação é poder, informação salva vidas. Sobre a identificação precoce, né? Por isso que é importante ali a população estar bem orientada a respeito disso. Qual a importância do reconhecimento precoce de um AVC? Qual que é a importância, por exemplo, de um familiar ter o mínimo de informação ali para poder ver a sua mãe, o seu pai, a sua avó, passando por sintomas clínicos, né? E tendo que levar esse paciente, esse familiar, esse ente querido para o hospital. Qual que é a importância desse reconhecimento precoce? Por que isso é importante para a gente? O reconhecimento precoce tem direta relação com a necessidade do tratamento. Exato. O tratamento do AVC, ele exige velocidade na medida em que a cada minuto sem tratamento, começou o AVC. Cada minuto que demora para chegar no hospital, para começar o remédio, para fazer a intervenção, cada minuto, 60 segundos, o paciente vai perder 1,9 milhão de neurônios. É muita coisa, né? E isso significa sequela. Então, eu preciso agir rápido. E o agir rápido vai exigir que o médico atenda rápido, que o enfermeiro atenda rápido, que faça rápido a tomografia, mas também que a população faça algo rápido, que começa a partir do reconhecimento. Se não reconhece, não vai chamar o SAMU, não vai chamar as ambulâncias, não vai chegar no hospital. Porque acontece, você sabe muito bem disso, tu é neurologista, que o paciente começa com sintoma de AVC, o braço ficou pesado, e o familiar fala, não, ele está com o braço pesado porque ele pegou peso ontem, deu mau jeito no braço. Gente, isso já é o AVC. Ele precisa reconhecer que esse déficit motor, essa dificuldade motora no braço, que começou de forma súbita, é porque tem uma artéria que está entupida ou que estourou. E esse paciente precisa de intervenção agora. Então, ele precisa reconhecer. Eu quero deixar essa mensagem para vocês aqui. Isso que eu estou discutindo com o Dr. Diógenes é de extrema relevância. Não esperem. Se vocês apresentarem qualquer um dos sintomas que o Dr. Diógenes comentou, isso pode ser um AVC. Então, isso tem que ser manejado, isso tem que ser avaliado o mais breve possível. É difícil, né? Você fazer essa promoção de saúde, essa prevenção, né? Então, eu acho que a informação ela é de extrema importância. O trabalho que a gente faz, muitas vezes nas redes sociais, através dos programas de televisão, eu acho isso importante porque, como você falou, o paciente estava indo de ônibus. Algum paciente acha que é ansiedade, como você mesmo disse. Então, ele perde a oportunidade de resolver o problema, ou pelo menos mitigar, né? Reduzir, né? essa sequela que virá. Então, como eu te falei, né? Eu virei neurologista por causa da minha mãe e minha própria mãe, quando teve AVC, ela demorou a procurar o atendimento médico. Da mesma forma, eu lembro de um fato assim, bem interessante, quando a minha avó teve o primeiro AVC dela. Eu estava atendendo, o meu irmão me ligou, meu irmão nunca me liga. E quando ele me ligou por vídeo, eu atendi, me pedi com licença do paciente, vi que tinha alguma coisa errada. E no momento que ele me ligou, ele falou, irmão, eu acho que tem alguma coisa errada com a minha avó. E ele mostrou, ela estava com desvio de rima, né? Apresentando uma paralisia facial. E já com a fala disártrica, com aquela fala alterada. Eu falei, vamos correr para o hospital, porque realmente ela está tendo um AVC. Então, é muito importante. A população ela precisa saber disso. Fica a dica, pessoal. Então, é urgente. Não dá para esperar. Não dá para esperar. E a gente falou sobre o tratamento, Diógenes. E hoje,
para o tratamento do AVC isquêmico, que é o mais prevalente, como você mesmo disse, né? Qual que é o tratamento que nós temos? Sobre tratamento, a gente vai falar de uma forma bem clara e objetiva para a população. Só que antes disso, citando o exemplo teu, familiar, tu teve 2 familiares que teve AVC? 2 familiares. Eu tive 3 familiares que tiveram AVC. 3. E eu desafio alguém que está em casa aqui agora a procurar algum familiar ou amigo que teve AVC, que com certeza, a maioria de vocês teve algum familiar ou amigo que teve AVC. Eu dou muita palestra, você sabe disso. Vou dar uma aula daqui a pouco. Sim. Lá no litoral, aqui do Litoral Gaúcho, lá em Capão da Canoa. E toda aula, Vitor, o Brasil inteiro, toda aula, tá lá 100, 200, 300 pessoas na aula. Eu faço uma pergunta muito clássica. Quem aqui conhece um familiar ou amigo que teve AVC? Levanta a mão, por favor. Aí todo mundo levanta a mão. E aí as pessoas já imediatamente já vão abaixando a mão e eu falo, não, fica a mão levantada. Fica a mão levantada e olha para trás. É uma sensação absurda quando todo mundo, olhando para trás, vê que várias pessoas foram afetadas por essa doença. Então, é uma doença muito frequente, gente. Então, assim, reconhecimento do AVC é fundamental. Fundamental. Boca torta, dificuldade para falar, dificuldade de mexer os membros. Tem uma regrinha chamada SAMU. Sorria, tu vê a boca torta. A de abrace. Então, você pede para o paciente abraçar, ele vai estar com o braço pesado. M de música. Você pede para ele cantar uma música, ele vai ter dificuldade para falar. E U de urgente. Então, o SAMU é a regrinha para você pedir para ele falar e você reconhece essa doença que é tão severa e que precisa de um tratamento urgente. Tratamento. A gente tem tratamento desde a década de 90. Como eu falei, até a década de 90 a gente não tinha nenhum tratamento contra essa doença. Infelizmente, o paciente tinha que ficar numa salinha. A gente já sabe que era sequela, já tinha que só fazer reabilitação, que é uma coisa importante, mas que, de alguma forma, não é poderoso tanto quanto os tratamentos de fase aguda. Então, no tratamento do AVC isquêmico, o principal tratamento que começou lá em 95 é o tratamento trombolítico. Para simplificar aqui para a população, o tratamento trombolítico é um remédio que você faz na veia do paciente. Esse remédio administrado através de uma seringa pela equipe de enfermagem, orientado por um neurologista. Ele passa pela veia do paciente, circula por todo o corpo e aquela artéria que está entupida lá em cima por um coágulo, como se fosse um tampão que fica dentro do cano. Esse tampão, ele acaba sendo dissolvido por esse remédio. Esse remédio tem esse poder. É isso que os estudos mostraram, que esse remédio, chamado trombolítico, é como se fosse um desentupidor de uma artéria entupida. Em quanto tempo que eu posso fazer esse remédio? Lá em 95 era apenas até 3 horas. Depois, em 2008, a gente teve um outro estudo científico, que é o ECAS-3, estendeu esse tempo de 3 horas a 4 horas e meia. Mas 3 horas, 4 horas e meia, até o quê? Começou o sintoma, começou a ficar torta a boca, começou a ficar pesado o braço, começou a ficar com dificuldade para falar, até começar o remédio, não é até chegar ao hospital. Então ele vai ter que sair alguém tem que reconhecer em casa, tem que ligar para a ambulância, tem que levar no hospital, vai começar o tratamento, vai começar a avaliação pela enfermagem na triagem, vai fazer a tomografia, vai colocar os acessos, vai vir atendimento médico, vai ligar para neurologia, para telemedicina ou neuropresencial. E aí vão orientar o remédio, que vai pegar na farmácia, que vai preparar a ampola e vai começar a administração. Então é muito pouco tempo para poder administrar esse tratamento. Mas esse é o tratamento que abre a artéria, 4 horas e meia. E o outro tratamento que a gente tem evidência científica desde 2015, que é reservado para um subgrupo de AVC isquêmico, que é o subgrupo que tem uma artéria muito grande ocluída, é um cano grande. A gente, além de fazer o remédio, que é o desentupidor, pode fazer um tratamento minimamente invasivo, que é aquele que eu citei, que eu faço enquanto neurointervencionista, que é um cateterismo que tu faz, sobe com catéter por toda a aorta aqui do corpo, passa aqui pelo tórax, sobe pelo pescoço e lá em cima tu entra em contato com o coágulo e tu aspira ou você coloca um stent, como se fosse você vai pescar esse coágulo e puxar ele e abrir a artéria, desobstruir. Isso desde 2015 a gente tem aprovação científica. E é importante dizer sobre se isso está no Brasil, né? Porque a gente sabe que o Brasil às vezes demora um pouco para chegar a alguns tratamentos. Em 95 veio o tratamento para o AVC isquêmico trombolítico.
que é esse desentupidor. E depois, em 2015, veio o tratamento da parte científica com a trombectomia mecânica, que é esse cateterismo que a gente faz. O trombolítico já está no Brasil desde 98. A ANS aprovou e já podia ser feito no Brasil. O SUS começou a pagar em 2012 o remédio trombolítico. Então, a gente está falando aqui de 14 anos de aprovação e pagamento pelo SUS. A trombectomia mecânica chegou no Brasil em 2016 já foi aprovado para a gente poder utilizar aqui pela ANS, mas foi pago pelo SUS em 2023. E quando a gente olha os números, está no Brasil. Já é pago pelo SUS, inclusive. Uhum. Correto? Correto. Tem aprovação científica. Funciona. Qual é a porcentagem de pessoas que acessam o tratamento? O tratamento trombolítico, que é desde a década de 90, 2% dos brasileiros. Ou seja, 98% das vítimas de AVC não acessam um tratamento que é da década de 90, quando o Brasil foi tetracampeão. E é acessível. E é acessível. É um absurdo isso. É um absurdo. E a outra coisa é a trombectomia mecânica, que também é um tratamento muito poderoso para essa oclusão de grande vaso, que já é pago pelo SUS e a gente tem 0,001% da população brasileira acessando esse tratamento. É um absurdo, é um absurdo. É um disparate total e é por isso que eu estou aqui, né? A questão do propósito da vida. Eu quero muito que isso não seja mais verdade no nosso país. Eu acho que a gente tem condições de modificar essa realidade, seja democratizando o acesso ao neurologista, ao especialista. E aí tem todo o propósito nosso de existir enquanto instituição do INCELER, que a gente vai falar em outro programa. Uhum. E também, da mesma forma, aumentar a questão da educação da população e dos profissionais de saúde, para que a gente tenha mais reconhecimento e mais vidas salvas em função de uma doença que hoje, infelizmente, numericamente, ela é um grande mal para nós. Informações valiosas, Diógenes. O papo está muito bom, né? Nós vamos encerrar esse programa aqui agora. Informações que certamente mudam a vida das pessoas. E a gente vai pegar como gancho tudo isso que você falou para a nossa próxima conversa, o próximo programa. Então, eu gostaria de falar para o pessoal que, urgente, se você identificar algum sintoma de AVC, procurem atendimento médico. Essa é a principal informação que eu gostaria de deixar para vocês, pessoal. É urgente, você não pode esperar. Muito obrigado pela participação. Eu te agradeço por hoje estar aqui com a gente no Café com o Teu Doc. E, pessoal, no próximo programa a gente continua com o Dr. Diógenes e vamos falar sobre algo que ele falou muito importante: a democratização do atendimento, do acesso ao especialista. Falaremos sobre a INCELER no próximo episódio. Informação é poder, informação salva vidas. Até breve.